Eu estava caminhando sozinho, meu coração batendo forte no peito, enquanto tentava ignorar a sensação de algo me observando das sombras. De repente, um arrepio gelado percorreu minha espinha, quando eu percebi uma presença estranha ao meu redor. Uma figura esguia emergiu lentamente da escuridão, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Era o Rake, sua pele pálida como a lua e suas garras afiadas brilhando à luz fraca do luar. Meus músculos congelaram de terror, enquanto eu encarava aquela criatura impiedosa. O Rake se aproximou lentamente, movendo-se com uma agilidade sobrenatural. Seus olhos sem vida perfuraram os meus, sugando minha coragem e deixando-me paralisado de medo. Eu sabia que tinha que fugir. Meus pés estavam enraizados no chão. O Rake se aproximou ainda mais, suas garras estendidas em minha direção. Eu gritei em desespero, quando ele se lançou sobre mim, envolvendo-me em suas garras afiadas. Então, como se fosse um sonho terrível, acordei ofegante e suando em minha cama. Mas mesmo enquanto os primeiros raios do sol penetravam a janela, eu ainda o sentia. Eu sentia o toque gélido do Rake. Esse anterior é um dos vários relatos de encontros com The Rake que são ouvidos por aí. Normalmente, esses encontros acabam da pior forma possível. Porém, algumas vítimas conseguem sobreviver para contar a história. Mas depois desse encontro, nunca mais são as mesmas, desenvolvendo doenças mentais severas. The Rake é uma creepypasta que faz parte da Trindade original, composta por ele, Slenderman e Jeff the Killer. Mas afinal, o que é o The Rake? Qual sua origem e por que ele perturba as pessoas na madrugada? Fique até o fim e descubra. O Rake é uma criatura sinistra e perturbadora. Ele é esguio e alto, com uma estrutura corporal magra cheia de ossos irregulares. Sua pele é pálida e esticada sobre seus ossos, dando a ele uma aparência de um cadáver. Não há pelos em seu corpo, apenas uma superfície lisa e desprovida de qualquer vestígio de humanidade. Seus membros são longos e desproporcionais, terminando em garras afiadas. Seus olhos são o que mais chama atenção, duas esferas brilhantes de um amarelo intenso, sem pupilas, que parecem hipnotizar qualquer pessoa que se atreve a olhá-los. A boca do Rake é uma fenda escura, repleta de dentes afiados como navalhas, pronto para dilacerar qualquer coisa que cruze seu caminho. Sua expressão é uma mistura de maldade e fome, como se estivesse sempre à espreita da sua próxima presa. Quando se move, o Rake parece deslizar pela escuridão com uma agilidade sobrenatural. Seus movimentos são fluidos e silenciosos, como de uma sombra viva. Alguns dizem que o Rake é um experimento feito por nós humanos. Outros queriam ser extraterrestre. Mas no fim, o Rake está além disso. The Rake é um mal ancestral. É a própria definição de maldade. O Rake é temido por sua capacidade de se infiltrar nos lares das pessoas enquanto dormem. Testemunhas relatam que, ao acordar no meio da noite, se encontra com essa criatura aterrorizante, observando-o silenciosamente do pé da cama, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. Alguns afirmam ter ouvido sons de arranhões nas paredes ou respirações pesadas antes do seu encontro com o Rake. O terror associado ao Rake não se limita apenas a avistamentos. Muitas histórias envolvendo essa criatura sinistra estão ligadas a desaparecimentos inexplicáveis e tragédias inexplicáveis também. Algumas pessoas afirmam ter perdido entes queridos depois de terem visto o Rake, enquanto outras descrevem encontros violentos e confrontos brutais com a criatura. O Rake tornou-se uma figura icônica no mundo das creepypastas, inspirando inúmeras teorias, fanfics e até mesmo adaptações para filmes e jogos. Sua natureza enigmática e suas origens obscuras alimentam o medo desconhecido e do sobrenatural, garantindo que a lenda do Rake continue a assombrar os cantos mais escuros da internet por muitos anos. Mas a pergunta mais importante que devemos fazer é: de onde surgiu The Rake? A origem exata da criatura The Rake é incerta, já que ela surgiu como uma lenda urbana na internet, e sua história foi disseminada principalmente por meio de relatos e narrativas online. A primeira menção documentada do The Rake pode ser rastreada até um post no fórum de discussão 4chan, em 2005, onde um usuário compartilhou um relato fictício sobre encontros de uma criatura misteriosa chamada The Rake, e o fórum paranormal. A partir desse ponto, a história do Rake ganhou vida própria na internet, espalhando-se rapidamente por fóruns e sites de creepypastas e também redes sociais. Como muitas lendas urbanas e creepypastas, o Rake foi moldado e expandido por uma variedade de escritores entusiastas do horror online ao longo de muitos anos. Uma das teorias mais intrigantes sobre a origem do The Rake sugere que ele pode ser um tipo de mal ancestral, uma entidade antiga e sinistra que existe há séculos e cuja presença se estende por gerações. De acordo com essa teoria, o Rake não é apenas uma criatura sobrenatural, mas sim uma manifestação de uma força maligna, que se manifesta de tempos em tempos para aterrorizar e perturbar os humanos. Essa teoria sugere que o Rake pode ter raízes profundas na mitologia e no folclore antigo, talvez associada a lendas de criaturas demoníacas ou seres malignos, que assombram os sonhos e pesadelos das pessoas ao longo da história.
Alguns especulam que o Rake pode ter sido invocado ou despertado por práticas ocultas ou eventos traumáticos do passado, resultando em sua presença persistente e perturbadora no mundo moderno. Essa interpretação do Rake como um mal ancestral adiciona uma camada extra de mistério e terror à lenda, sugerindo que sua influência pode se estender muito além dos simples encontros aleatórios com indivíduos. Em vez disso, ele pode representar uma força sombria que permeia a própria essência da humanidade, alimentando-se do medo e da angústia das pessoas. Ao contrário de outras creepypastas, como o próprio Jeff the Killer, que antes era um assassino cruel e sádico, com uma história perturbadora e hoje retratado de forma romantizada, mano, na moral, precisa de Jeff the Killer. Você acha um cara fofinho, velho. Você acha um cara fofinho. O cara era mó sanguinário, hoje em dia o cara é fofo. Design fofo, fanfic fofa. Um ícone do terror da minha infância, que me deixava sem dormir, noites em claro, virou isso. Felizmente, The Rake não sofreu esse mal, por mais que atualmente não seja tão conhecido como na época de ouro do terror. Essa creepypasta é o puro suco do YouTube de terror de 2010. É uma história que te faz sentir aquele desconforto esquisito que você sentia na época, porque é uma história sombria, que tem maldade, tem uma malícia por trás, não dá pra explicar. Você sente uma sensação constante de medo, por mais que você não saiba explicar por que aquela história te transmite medo, você só sente. E se você acordar no meio da madrugada e olhar para um canto escuro, principalmente usando sua visão periférica, rapaz, nem te conto. Enfim, a conclusão que tiramos desse vídeo é: alguns clássicos nunca morrem. Sempre há espaço para revisitar essas histórias sombrias e sentir aquele medinho gostoso que provoca um frio na espinha. Por hoje é só. Se você gosta de conteúdo de terror, curta o vídeo, deixe seu like, comentário e considere se inscrever no canal. E até um outro dia. Agora, eu já não tenho mais medo, inclusive o João disse que não é pra ninguém ter medo dele, é apenas um modo de vida diferente.